Bom, pessoal, então para hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa aula aqui, que é sobre envelhecimento e atividade física, mas ela fala um pouco também sobre o viés da performance esportiva, né? O título dela, na verdade, é Envelhecimento e o atleta idoso, né? Mas a gente vai ver que a gente pode fazer vários desdobramentos em relação não só ao exercício físico voltado ao treinamento esportivo, né, a performance, mas também em relação à atividade física e à saúde. Então, quais são os objetivos de aprendizagem com essa aula? Comparar as mudanças que acontecem na força e na resistência do indivíduo, né, com o envelhecimento. Aqui, tanto a força muscular quanto a resistência cardiorrespiratória e também um pouquinho da resistência muscular localizada. Aprender que mudanças ocorrem no sistema cardiorrespiratório com o envelhecimento e quais são os efeitos do treinamento nessas mudanças. E descobrir quais são as mudanças que ocorrem na musculatura com o envelhecimento e como essas mudanças afetam a performance esportiva. Prof, o senhor não chegou a passar nenhum slide, é isso mesmo? Não, teoricamente era para eu estar passando meus slides, não está passando. Eu estou vendo o primeiro ainda, eu acho, não sei se sou eu. Como é que está para o resto da galera aí? Está aparecendo os meus... Tá aparecendo os slides, mas não tá passando. Está aparecendo só o chapter 1. A capa. Ué, vamos de novo. Vamos de novo, então. Deixa eu fechar algumas coisas aqui para ver se melhora. Então, quais são os objetivos de aprendizagem da nossa aula? Comparar as mudanças que ocorrem na força e na resistência com o envelhecimento. Comparar as mudanças que ocorrem no sistema cardiorrespiratório com o envelhecimento e os efeitos do treinamento nessas mudanças. E descobrir como as mudanças ocorrem na musculatura com o envelhecimento e como essas mudanças afetam a performance esportiva. Agora passou? Está passando os slides agora? Sim, tá passando, professor. Ah, legal. Ainda, não sei se a gente vai conseguir chegar nessa aula de hoje ainda, mas a gente tem mais algumas aulas pela frente, né? Descobrir como o treinamento afeta o envelhecimento biológico e aprender as diferenças relacionadas, né, com envelhecimento e atividade física. Também aprender os efeitos do envelhecimento e do treinamento na composição corporal. E descobrir a treinabilidade, né, o quão treináveis são os atletas idosos para a força e a resistência. Bom, então, nós vamos começar comparando aqui duas situações, tá, nesse gráfico, intitulado Atividade Física Voluntária em Ratos. Então, esse gráfico aqui foi construído com base em estudos experimentais em ratos. E aqui a gente tem dois grupos de ratos, né? O grupo A, que está em rosa, e o grupo C, que é o grupo azul, né? E o que a gente pode perceber? Que aqui no eixo vertical a gente tem a distância percorrida em metros, né, por dia, como uma espécie de uma estimativa do nível de atividade física desses animais, ao longo do seu envelhecimento, né, ao longo aqui do seu envelhecimento, dos 5 meses até os 35 meses de idade. Os ratos, eles envelhecem bem mais rápido, né, do que os seres humanos, então... A Ana Laura está pedindo o link lá no
no grupo. Alguém consegue mandar para ela o link ou querem que eu pare aqui e mande para ela? Eu tento mandar, só que demora só um pouquinho que eu mando pro meu e-mail para eu conseguir mandar, mas eu não envio. Não, mas parei que eu mando, então, só um pouquinho. Vamos parar a gravação rapidamente. Então, voltamos aqui a gravar. Os ratos envelhecem bem mais rápido, né? Eu não sei se a Thalita ou a Gabriela estão por aí, acho que não, mas com aproximadamente 24 meses de idade, se eu não me falha a memória, eles já são considerados ratos idosos, né? Então, com 2 anos, eles já têm o que seria aproximadamente 60 anos para nós. Inclusive, isso é um desafio, né? Sobre como que tu vai fazer uma pesquisa, por exemplo, de mestrado com ratos idosos, porque quando os ratos forem idosos, já vai estar acabando o teu mestrado, né? Então, pesquisas com ratos idosos, eu estou começando a achar que são melhores de serem feitas no doutorado. Alguém aí já fez alguma pesquisa com ratos idosos? Não? A gente está programando 2. Estão em análise pela Comissão de Ética em Uso de Animais nesse exato momento. Já foram, voltaram com algumas pendências e voltaram agora, retornaram. Um vai ser com exercício aeróbio e o outro vai ser com treinamento de força. O de exercício aeróbio está mais focado em parâmetros inflamatórios e tem uma relação com o pessoal do odonto também, doença periodontal. E o com treinamento de força vai ser mais voltado à memória, marcadores neurotróficos como BDNF, irisina, e o que é de exercício aeróbio, que é o da Thalita, a atividade é a natação, e o que é o treinamento de força, que é o da Gabriela, é com agachamento. Aí a natação a gente põe os ratinhos para nadar, né, num aquário, e o treinamento de força tem um dispositivo já validado na literatura, que é uma espécie de um rack de agachamento, que nem tem na academia, que tu prende o ratinho com um colete de neoprene, e aí no chão, na base, tem um estimulador elétrico. Quando o ratinho se senta, ele leva um pequeno choquezinho, daí ele fica de pé, assim, né? Ele estende o joelho. E aí ele está preso num rack de agachamento, numa barra, a gente vai acrescentando peso ali e vai treinando o ratinho. Mas aqui o que esse gráfico está mostrando não é isso, é a distância percorrida em metros, né, por dia. Então está muito mais relacionado com provavelmente o quanto que eles correm naquelas rodinhas de atividade, né, que é como eles conseguem medir a distância percorrida por dia. E aqui a gente pode ver, ó, que tem um grupo que está percorrendo mais, né? Está fazendo mais atividade física do que o outro, que é o grupo azul, e aqui um grupo que está fazendo menos atividade, né? E aí, claro, a gente pode discutir, né, se isso é por uma questão comportamental, se é por alguma questão de estímulo, se é por alguma questão de um ambiente mais propício para fazer essa atividade física, ou se é efetivamente, né, um treinamento em que esse ratinho ele é estimulado, né, que ele é levado a fazer essa atividade física. Mas, de qualquer forma, que tipo de informação a gente pode tirar disso, né? Uma vez que a atividade física ela tende a declinar substancialmente com a idade, né? A distinção entre os efeitos do envelhecimento e aqueles do nível de atividade física reduzida são difíceis, né, de tu saber, né? Quando a gente está fazendo um estudo ao longo do ciclo da vida, né, para avaliar as funções fisiológicas. Em outras palavras, será que os efeitos do envelhecimento eles ocorrem mais pela passagem dos anos, pela passagem do tempo propriamente dita, ou porque a gente tende a reduzir o nosso nível de atividade física, né, à medida que a gente vai envelhecendo? Então, esse é um aspecto importante. E nem sempre é fácil, né, da gente conseguir
comparar e responder essa pergunta. Aliás, uma das formas, talvez, seria justamente porque o que acontece, né? Tu acompanhar um indivíduo por um período longo do seu ciclo de vida é muito complicado, né? Um ser humano, tu vai acompanhar ele dos 30 aos 60, dos 40 aos 70, são muitos anos de acompanhamento, né? Seria um estudo de muito grande porte. Então, isso não é factível na maior parte das situações. Mas quando a gente pensa em estudos com modelo animal, como eu falei para vocês, né, que com 24 meses, com 2 anos, o ratinho já é considerado idoso, então a gente pode analisar alguns marcadores e tentar distinguir, né, os efeitos do envelhecimento daqueles da redução da atividade física, que parece ser uma tendência natural à medida que a gente envelhece. E, claro que, por outro lado, aí a gente tem uma outra limitação, que é o fato de que querer extrapolar, né, resultados obtidos em modelo animal para seres humanos é sempre um desafio, né? Sempre tem uma limitação, porque embora a gente possa, né, usar, por exemplo, ratos Wistar como um modelo fisiologicamente bastante aceito, né, para testar uma série de coisas antes de extrapolar isso para humanos, sempre vai ter a limitação, né, do modelo experimental ser com ratos e o modelo mais aplicado ser com seres humanos propriamente ditos. Então, aqui a gente também pode observar duas situações, né, que são as mudanças nos recordes, né, nos tempos, né, de corrida de 100 metros rasos, aqui à esquerda, portanto, mais de velocidade, né, de potência, está muito relacionado com a força muscular. Então, à esquerda aqui seria mais de velocidade, de potência muscular, e aqui à direita, os registros, né, em segundos, o tempo, né, em segundos para fazer 10 quilômetros. Na verdade, aqui, essa unidade de medida está errada, né? Porque ninguém vai fazer 10 quilômetros em 40 segundos. Aqui, na verdade, é minutos, tá? Mas na hora de fazer o gráfico, saiu errado aqui. Aqui está certo, segundos, né? Porque 100 metros rasos a gente faz em questão de segundos. Mas 10 quilômetros não se faz em segundos, né? Se faz em muitos minutos, diga-se de passagem. Alguém aqui já correu 10 quilômetros alguma vez? Eu nunca. Em 2017, eu estava bem treinado na corrida e estava correndo 10 quilômetros. Não sempre, né? Às vezes saía para correr, fazia 5, 7, 8, mas às vezes fazia 10 quilômetros. Eu levava 1h10 para fazer 10 quilômetros, portanto, levava, né, 70 minutos, pelo menos, para fazer. Então, está errado aqui, tá? Não é segundos, é minutos, que é uma coisa que faria bem mais sentido, né? Um jovem treinado de 20 anos realmente faz 10 quilômetros em 30, 40 minutos aproximadamente. E daí vai ficando mais difícil, né? Então, vocês vejam que eu, aos meus 40 e poucos anos, estava fazendo 10 quilômetros no mesmo tempo que um atleta de 70 anos faz. Ou seja, um atleta de 70 anos corre 10 quilômetros em aproximadamente 70 minutos, que é o tempo que eu, aos 40 e pouco, levava para correr os mesmos 10 quilômetros. Não fiquei muito feliz de ver esse gráfico aqui agora, não foi uma informação muito interessante. E aqui, ó, a gente vê o dos 100 metros rasos em segundos. Tá? O que a gente pode perceber, independente do fato da gente estar olhando 100 metros rasos, que é velocidade e potência, ou 10 quilômetros, que é resistência, né? Com o passar dos anos, o que a gente observa? Que o tempo necessário para fazer, né, essas provas, essa distância, ele vai aumentando, né?
ele vai aumentando. Aqui, aos 20 anos, os homens faziam 100 metros rasos em 11 segundos e as mulheres... Desculpa, ao contrário, né? Não, tá certo. As mulheres em 11 segundos e os homens em 10 segundos. E daí vai aumentando. Quando eles estão lá, por volta dos 60 anos, né? Já estão fazendo em 15, 16 segundos as mulheres, né? 14, 15 os homens. E os 10 quilômetros, que aos 20 anos os homens faziam ali em 30 minutos e as mulheres em um pouco, 35, 30 e poucos, com o tempo também vai aumentando, né? Lá por volta dos 70, 80 anos, as mulheres estavam levando 70 minutos para fazer os 10 quilômetros, mesmo tempo que eu aos 40, e os homens em torno de 50 minutos, né? Para fazer os 10 quilômetros ali por volta dos 70, 80 anos de idade. Até aí tudo bem, né? Eu acho que seria bastante esperado, bastante previsível esse declínio no desempenho. O que talvez não seja tão óbvio é o quanto um atleta, mesmo com 70, 80 anos, ainda pode ter um desempenho muito maior do que uma pessoa não atleta, né? Como eu disse, comparando o meu tempo para fazer 10 quilômetros nessa tabela aqui, eu diria que eu estou próximo, né, das mulheres aos 80 anos, aproximadamente. Então, imagina, né, com quase metade da idade, com quase o dobro da minha idade, esses atletas levavam o mesmo tempo para correr 10 quilômetros. Outra coisa que a gente precisa constatar também é a diferença entre os gêneros, né? Fica clara aqui a diferença, né, entre os sexos, melhor dizendo, né? Então, os homens, eles são mais rápidos, né? E são mais rápidos tanto em atividades de curta duração, como é o caso dos 100 metros rasos, mas também no caso dos 10 quilômetros. E isso está relacionado ao fato de que o homem tem mais massa muscular do que a mulher, então ele acaba tendo esse desempenho melhor, né? Isso é algo para se levar em conta também. Não quer dizer que homens e mulheres não possam treinar juntos, obviamente que sim, né? Competir e tudo, mas quando a gente tem uma competição mista, nós precisamos levar em conta as diferenças fisiológicas, né? Mais recentemente tem surgido essa polêmica, atletas, né, transgênero nas modalidades esportivas. Então, será que dá para competir fisiologicamente falando em pé de igualdade? Nas lutas, por exemplo, né? Não, é um pouco complicado a gente achar que é possível, né, lutar junto um homem e uma mulher. Eu acho que pode se tornar, inclusive, perigoso, né, para a integridade física dos atletas. Mas o que a gente também pode perceber, não sei se vocês constataram, que a piora no desempenho, no caso aqui da atividade de 100 metros rasos, ela é muito mais acentuada do que no caso dos 10 quilômetros. Vejam como, ao longo das décadas de vida, os tempos para fazer 100 metros rasos, eles vão aumentando muito mais rapidamente, né? Mostrando que os indivíduos estão ficando mais lentos, com pior desempenho, do que nos 10 quilômetros. Nos 10 quilômetros, até mais ou menos ali 40, 50, próximo dos 60 anos, não muda muito. Quer dizer, muda, né? Mas é um declínio, uma perda, né? Uma redução no desempenho. Aqui os tempos vão ficando um pouquinho piores, mas não é tanto, né? A gente vê que essa curva aqui não é tão acentuada quanto essa. Essa aqui ela já vem, né, agressiva desde sempre. E depois dos 50, no caso das mulheres, e depois dos 60, no caso dos homens, ela tem um novo aumento aqui, né? Não sei se fica bem claro para vocês, eu vou tentar mostrar. Mas olhem aqui, ó, dos 30 até os 50, no caso das mulheres, e dos 30 até os 60 e poucos, no caso dos homens, essa curva de piora na velocidade aqui dos 100 metros rasos, ela vinha numa inclinação, né, numa velocidade aqui, e depois ela aumenta. Fica mais abrupto aqui, mais violento, né, o processo. Isso parece acontecer primeiro nas mulheres. Opa!
Isso parece acontecer primeiro aqui nas mulheres, né? E um pouquinho depois nos homens. Nas mulheres isso já começa aos 50, nos homens aos 60 e poucos. Mas, quando a gente olha o desempenho aqui nos 10 quilômetros, o que a gente percebe? Leva mais tempo, né, para essa piora no desempenho acontecer. Ela vai acontecer, no caso das mulheres, por volta aqui dos 60, né? E nos homens 60 e pouquinhos, né? Um pouquinho depois. E não só demora mais, como também durante esse tempo todo aqui, né? Essa piora no desempenho, ela não foi tão abrupta, né? Ela não foi tão agressiva. Ela ela ficou por mais tempo relativamente constante, no caso de uma atividade mais de resistência, aqui, como é o caso dos 10 quilômetros, do que numa atividade de potência, de velocidade, como é o caso dos 100 metros rasos, né? Alguém tem alguma hipótese? Agora, se vocês quiserem abrir um pouquinho as câmeras para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Alguém tem alguma hipótese do porquê que isso acontece? Por que será que numa atividade de 100 metros rasos a piora no desempenho é mais rápida? Né? Por que numa atividade que depende de força, de potência, essa piora é mais rápida, mais agressiva? E numa atividade de resistência como 10 quilômetros não é tanto? Alguém tem alguma hipótese do porquê que isso pode acontecer? Nenhuma hipótese? Qual é a pergunta mesmo, prof? Essa é uma pergunta muito importante, né? Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: tu viu ali que nos 100 metros rasos, que é uma atividade de velocidade, as pioras, né, no desempenho ao longo do envelhecimento são mais agressivas, né? A cada década a gente vai ficando mais lento, muito rapidamente. Já nos 10 quilômetros, que é uma atividade mais de resistência, as pioras não são tão agressivas. Os idosos, eles vinham numa quase constante ali, vinham piorando e tal, e durante um bom tempo conseguiram segurar a onda, e só depois é que começou a piorar bastante, né? Então, levou mais tempo para esse declínio acontecer, e também, enquanto ele não acontecia, ao longo das décadas de envelhecimento, ali a piora não foi tão grave quanto no de potência e de velocidade. Então, tentando resumir a pergunta, por que a gente perde com o envelhecimento potência e velocidade mais rápido, de forma mais agressiva do que resistência? Alguém tem alguma hipótese do porquê que isso pode acontecer? Não? Então vamos discutir juntos. Vamos ver se eu consigo conduzir vocês pelo raciocínio e daqui a pouco alguém consegue construir a resposta junto aqui. Quando a gente fala em potência e velocidade muscular, né, como é o caso ali, correr 100 metros rasos, vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia, né, para nossas atividades de vida diária. Quando eu tenho que correr para pegar um ônibus, para não perder o ônibus, né? Quando eu tenho que correr, sei lá, o meu filho, me distrair, meu filho saiu caminhando, assim, quando eu vejo ele está indo em direção a uma escada, vai atravessar a rua, eu tenho que dar uma corrida para pegar ele, né? Ou que nem aconteceu esses dias, que ele caiu dentro da piscina da casa da minha sogra, eu tive que dar um sprint ali para me atirar de roupa e tudo e tirar eles dentro da piscina, né? Do que será que depende esse tipo de ação, né?
Tive que sair correndo para não perder o ônibus. Tive que sair correndo porque o meu filho e meu sobrinho caiu dentro da piscina. De quais sistemas corporais vocês acham que depende uma atividade começa? Sair correndo para pegar o teu sobrinho que caiu dentro da piscina. Vocês acham que depende mais do sistema muscular? Vocês acham que depende mais do sistema cardiorrespiratório? O que vocês acham? Acho que é mais cardiorrespiratório, adrenalina, não sei. Tu acha que é para correr e pegar o teu sobrinho que caiu dentro da piscina, ou o teu bulldog francês que caiu dentro da piscina e vai morrer afogado, é mais cardiorrespiratório? Não sei como A minha bulldoguinha, aquela que está cega, caiu uma vez nessa mesma piscina também. E os bulldog, eles não sabem nadar direito, né? E essa, ainda por cima, ela estava toda desorientada. Ela tinha tido uma otite, estava bem grogue. Ela caiu dentro da piscina, afundou, ficou a meia água, assim, e ficou girando no próprio eixo, dentro da água. Aí essa foi a minha esposa que pulou para tirar. E daí ela teve que sair correndo da garagem até a piscina, assim. Vocês acham que o que ela precisou usar mais, o sistema cardiorrespiratório ou o sistema muscular? A agilidade seria muscular, né? Exatamente, seria o sistema muscular, né? Porque quem nos dá essa potência, essa explosão de curto prazo para esse tipo de atividade é o sistema muscular. Agora, por outro lado, fui no shopping fazer as compras de Natal, o shopping estava lotado, tive que deixar o meu carro super longe da saída do shopping. Aí fiz as compras e tal para os sobrinhos, pai, mãe, aquela coisa toda, e aí estou com aquele monte de compra e agora vou ter que caminhar até lá o outro lado, né? Eu fui no Iguatemi, tive que deixar meu carro lá no Bourbon, porque não tinha lugar no Iguatemi, estava lotado o Iguatemi. Então, vou ter que caminhar lá do Iguatemi até o Bourbon. Aí é uma atividade de mais distância que eu vou ter que percorrer, né? E aí, claro, não vou precisar sair correndo feito um louco, que nem quando o meu sobrinho caiu dentro da piscina. Aí vocês acham que é mais sistema muscular ou mais sistema cardiorrespiratório nessa segunda situação? Respiratório. Mais sistema cardiorrespiratório. Agora vamos traduzir isso para o envelhecimento. Vocês acham que o envelhecimento ele afeta de forma mais agressiva o sistema muscular ou o sistema cardiorrespiratório? Complicado, né? É uma pergunta capciosa essa. Porque eu imagino que, do ponto de vista da medicina, da enfermagem, vocês devem estar pensando assim, só um pouquinho, as doenças crônico-degenerativas, né? As doenças cardiovasculares, elas têm um aumento importante de prevalência e incidência, né? À medida que a população aumenta, a incidência de hipertensão e etc. Mas aquele gráfico anterior, ele nos leva a crer que, especialmente se a pessoa é ativa fisicamente, o sistema cardiorrespiratório tende a ter uma degeneração um pouco mais lenta, um pouco menos agressiva quando comparado ao sistema muscular. O sistema muscular ele é afetado de forma mais agressiva pelo processo de envelhecimento, mesmo em indivíduos treinados, né? Em indivíduos destrenados, então, né, indivíduos sedentários, nem se fala. Além disso, né, que seria e a isso a gente poderia digamos assim, relacionar com a sarcopenia, né, com a perda de massa muscular, que acontece durante o processo de envelhecimento. Ali, quando mostra, né, que as mulheres começam a perder velocidade, potência mais cedo, quase uma década antes dos homens, né, de forma mais agressiva, a gente pode atribuir também a questão da menopausa, né, que acontece mais precocemente na mulher do que a andropausa no homem. Mas um outro aspecto, além dessa questão da sarcopenia, que está muito relacionado com esse declínio hormonal, né? Porque tanto na menopausa quanto na andropausa vai ter um declínio dos hormônios esteroides, que são muito importantes, né, para manutenção do anabolismo muscular, etc. Mas tem um outro aspecto que a gente tem que levar em conta,
que é o seguinte. A gente tem na musculatura, se a gente for ser bem simples, dois tipos de fibras musculares. As fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. As fibras do tipo 1, elas têm um metabolismo mais oxidativo, mais aeróbio, elas têm mais resistência muscular, né? E as fibras do tipo 2, elas têm um metabolismo mais glicolítico, mais anaeróbio, e elas têm menos resistência, elas são mais fatigáveis, mas elas têm mais velocidade, mais potência, né? Elas têm menos mitocôndria daí, né, professor? Tem menos mitocôndria. Sim, muito bem observado. As fibras do tipo 2 têm menos mitocôndrias, as mitocôndrias são menores, a atividade enzimática oxidativa, né, que seria importante para o funcionamento desse maquinario mitocondrial aí, também é reduzida nas fibras tipo 2. Elas têm menos mioglobina, que é a hemoglobina muscular, que seria responsável por levar o oxigênio para essas mitocôndrias. Então, elas têm menos mitocôndria e ainda por cima chega menos oxigênio para elas, né? Elas são menos capilarizadas também, então menos oxigênio ainda chega nelas. E por isso que elas são mais fatigáveis, né? Menos resistentes. Mas, por outro lado, elas são mais rápidas. A velocidade de contração delas é maior, elas tendem a ser mais fortes, mais hipertrofiáveis, elas têm mais facilidade de hipertrofia, né? Elas conseguem depositar, elas conseguem armazenar no seu interior, essas fibras musculares, mais glicogênio, né? Então, se a gente tiver uma boa oferta de carboidrato na alimentação, elas armazenam mais glicogênio. Então, elas têm toda uma fisiologia, uma bioquímica voltada ao metabolismo mais anaeróbio, né? De potência, de velocidade. O contrário das fibras do tipo 1, que tem toda uma fisiologia, uma bioquímica voltada a um metabolismo mais aeróbio. Bom, aí, tendo dito isso, vocês acham que no processo de sarcopenia, do envelhecimento, a gente perde mais ao longo da idade as fibras do tipo 1 ou as fibras do tipo 2? O que vocês acham? As fibras do tipo 1 são as mais de resistência. As fibras do tipo 2 são as mais de velocidade e potência. Qual das duas vocês acham que a gente perde mais? Está aparecendo aí o gráfico, os gráficos para vocês? Sim. Tipo 2? A do tipo 2, exatamente. Eu levei muitos anos para aceitar essa informação, porque tinham haviam várias evidências demonstrando isso, mas tem um autor canadense que eu gosto muito, que estuda essa parte de fisiologia muscular e envelhecimento, que se chama Russ Heppel, e ele consistentemente apresentava estudos mostrando que não, que a sarcopenia acometia os dois tipos de fibra indiscriminadamente. E ele tinha uma argumentação nos estudos dele, nos artigos dele, que para mim fazia muito sentido, porque ele dizia assim, ó, se for verdade isso que todos os outros cientistas estão dizendo, que a sarcopenia acomete mais as fibras do tipo 2, ok, a gente vai ficar mais lento, né? Vai perder velocidade, potência. Mas então isso significa que a gente vai ficar mais resistente? Porque se eu estou perdendo mais fibras do tipo 2, vai predominar as fibras do tipo 1 na minha musculatura, né? Então, teoricamente, eu ficaria mais resistente à fadiga. Então, ele dizia, não é o que acontece. Eu olho meu avô, eu olho o meu pai e eles estão ficando mais fatigáveis também, menos resistentes, né? Estão ficando mais lentos e menos resistentes. Então, esse autor, o Russ Heppel, ele argumentava que a sarcopenia acomete os dois tipos de fibra indiscriminadamente, tipo 1 e tipo 2. Mas o número de evidências demonstrando que realmente
as fibras do tipo 2 parecem ser as que mais são acometidas pela sarcopenia, ganhou um vulto maior, né? O grau de evidência é maior, sugerindo que sim, ao longo do envelhecimento a gente perde mais fibras do tipo 2 do que as fibras do tipo 1. Então, isso é um outro fator, talvez o principal fator que explica por que a gente perde tão mais rápido o desempenho em atividades de velocidade, como é o caso aqui dos 100 metros, né? Do que as atividades de resistência, como é o caso aqui dos 10 quilômetros, né? O processo é bem mais brando de envelhecimento, de perda da resistência do que da velocidade. O que mostra, então, que, de fato, né, a gente tende a perder mais fibras do tipo 2 com a sarcopenia do que as fibras do tipo 1. Portanto, vai ser mais difícil para um vozinho ou para uma vozinha correr para salvar o neto que caiu dentro da piscina. Mais provável que a criança vai se afogar, né, numa situação como essa, porque ela não vai conseguir chegar a tempo, do que ela ela não ter resistência para levar a criança no colégio, por exemplo. Tu pede, né, para o avô lá levar a criança no colégio e tal, ela tem que caminhar, sei lá, 20 minutos para chegar no colégio. Ela vai devagarinho no passinho dela lá, mas vai chegar no colégio. Ela não vai, provavelmente, ter algum problema no meio do caminho, né? Mais difícil dela ter. Agora, ela ter que dar um pique complica para ela, ou para ele, né? Porque a gente perde mais essa valência física aqui. Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Portanto, se vocês, enquanto profissionais da saúde, tiverem que indicar um tipo de exercício para os idosos, se vocês tiverem que indicar um tipo de exercício, a pessoa não tem tempo, né? Lá vocês querem indicar para o vô, para a avó de vocês, né? Ela tem que fazer ela só tem tempo para fazer um exercício. Que exercício vocês vão mandar ela fazer? Vocês vão mandar ela fazer caminhada, hidroginástica, andar de bicicleta, fazer musculação? O que vocês vão mandar o vô de vocês ou a avó de vocês fazer? O senhor deu a resposta. Semana passada, né? Semana passada era musculação, mas eu espero não tenha mudado. Mas eu vou fazer, sim, eu vou bater nessa tecla até o fim das nossas aulas, né? Sem dúvida, pessoal, músculo, se tiver que escolher uma, né? Claro que seria ótimo, né? Ser um vô super atleta que corre, faz musculação, pratica jiu-jitsu, nada, vai de bicicleta, volta de skate, né? Maravilha. Mas se a pessoa tem que escolher uma atividade para fazer 3 vezes por semana, ali ela não tem tempo, ela tem que escolher uma, é a musculação na cabeça. Não tem outra, pessoal. Porque a musculação justamente vai trabalhar, né, o sistema muscular, vai promover a hipertrofia, vai estimular as fibras do tipo 2, né? Vai, digamos assim, contribuir, né, para amenizar a agressividade com a qual esse sistema, né, o sistema neuromuscular, é afetado no processo de envelhecimento. Vai melhorar aspectos funcionais, né, de equilíbrio, de locomoção, né, para as atividades do dia a dia. Então, musculação. Alguma dúvida aqui sobre esse gráfico? Ficou claro para todo mundo o gráfico? Sim. Maravilha. Aqui a gente tem mais ou menos a mesma situação, só que agora sendo mostrado na natação, né? Aqui no caso é nos 100 metros, né? O tempo para fazer 100 metros. São recordes mundiais, né? De atletas, homens e mulheres. As mulheres estão em azulzinho e os homens estão em rosa. A gente percebe mais ou menos o mesmo comportamento ali da corrida de 10 quilômetros, né?
uma coisa intermediária até, na verdade, né? Não tão agressivo quanto 100 metros rasos, porque 100 metros na natação é bem diferente do que 100 metros correndo, mas também não tanto que nem a corrida de 10 quilômetros, mas a gente percebe um comportamento semelhante e a diferença entre os sexos também está preservada. Alguém aqui pratica natação? Não? Não ia perguntar para vocês qual que é o tempo. Ia dizer para vocês, na próxima vez que vocês forem tentar correr, né, tentar nadar, melhor dizendo, fazer uma piscina, se for uma piscina de 100 metros, né, no menor tempo possível e ver qual que dava e depois comparar aqui com esses atletas, né, e ver onde é que vocês estão. Muito bem. Agora, olha aqui, ó. Aqui são as mudanças, né, com a idade nos recordes de levantamento de peso. E aqui, claro, aqui eles trazem o peso total, né, o peso, a carga combinada que os atletas levantaram, provavelmente em mais de um exercício, né? Então, vocês vejam aqui que aos 30 anos um atleta levanta, né, algo entre 800 e 900 quilos, né? Se ele combinando os exercícios que ele tem que levantar, fazer o levantamento de peso, e aí vai declinando, né, de forma vertiginosa aqui ao longo do tempo, né? Aos 80 anos ele cai aqui para 300 quilos, né? Então ainda é bastante quando comparado a alguém que não treina, mas a gente vê que é uma queda, né, uma perda de desempenho bastante importante, e isso está relacionado então com tudo isso que a gente discutiu, com essa perda de força muscular, né, com essa sarcopenia e todo esse processo que acontece. Então, alguns pontos-chave disso que a gente falou até agora: corrida, natação e também o ciclismo, que a gente não falou, e levantamento de pesos, né, indicam que a gente está no nosso auge entre os 20 e os 30 anos. Então, entre os 20 e os 30 anos é o nosso ápice da performance esportiva. Depois dos 30, a gente começa a cair. Mas, em algumas modalidades, como a natação, alguns atletas demonstram as suas melhores performances ainda ali nos 40 e às vezes chutando balde assim os 50, tá? A natação é uma modalidade que favorece os atletas um pouco mais velhos, diferente de outras modalidades. E isso acontece porque isso é atribuído ao fato de que muitas vezes esses indivíduos, por terem mais experiência, né, treinarem há mais tempo, eles têm melhoras na sua técnica, né, de natação, melhoras na sua habilidade e, consequentemente, na resistência. A performance normalmente tem o seu declínio, né, com a idade, depois a gente atingir esse nosso ápice, principalmente devido a um processo degenerativo, né, detrimentos no sistema muscular e no sistema cardiovascular, né, sobretudo na resistência e na força. E nós examinamos um pouco, né, as diferenças entre esses dois sistemas e nas diferentes modalidades ou atividades. Bom, e a resistência cardiorrespiratória e o envelhecimento, né? Será que quando a gente ficar idoso, a gente ainda vai conseguir remar numa canoa, que nem esse casal aqui, num lago canadense, sem se cansar? Então, durante o processo de envelhecimento, a gente sabe, né, que ocorre uma redução na circulação periférica e central. A nossa capacidade aeróbia, ela diminui aproximadamente 1% ao ano, principalmente depois ali dos 30 anos, né? Até os 20, 30, tudo está indo bem. Depois dos 30, a gente começa a ter essa perda, né? A nossa frequência cardíaca máxima também diminui
ao longo dos anos, né? A gente perde aproximadamente 1 batimento por minuto de frequência cardíaca máxima por ano, né? Então, isso significa que, sei lá, se aos 20 anos eu conseguir atingir aproximadamente 200 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima, né, numa atividade extenuante, altamente vigorosa, aos 40 eu vou atingir aí uns 180 batimentos por minuto, mais ou menos. Claro que se eu praticar exercício, né, se eu treinar, principalmente treinamento aeróbio, eu posso reduzir, né, a agressividade com a qual esse declínio vai acontecer. O volume de ejeção também diminui, né, o volume de sangue que o nosso ventrículo esquerdo, né, do coração consegue ejetar diminui. O débito cardíaco também diminui com o envelhecimento, então, quer dizer, a quantidade de sangue por minuto, né, que o meu coração consegue ejetar também diminui. E isso vai trazer mudanças muito importantes no nosso consumo máximo de oxigênio. O que é o consumo máximo de oxigênio, né? O famoso VO2 máximo. É a quantidade de oxigênio máxima, portanto, numa atividade extenuante, que nós conseguimos captar da atmosfera, transportar pelo nosso corpo e usar como fonte de energia. Por isso, inclusive, que a unidade de medida do VO2 máximo normalmente é mililitros por quilograma por minuto. Então, é a quantidade de oxigênio que eu consigo captar da atmosfera, transportar para cada quilo de peso corporal por minuto de exercício. Então, aqui a gente tem a nossa idade em anos, né, dos 25 até os 75, o nosso VO2 máximo e o percentual de mudança que ocorre a partir dos 25. Por isso que aqui nos 25 não tem nada, né? E daí, a partir dos 25, né, os 35, 45 e assim por diante, o quanto que está perdendo, né? O quanto que está mudando no nosso VO2 máximo. E aqui são as mudanças no VO2 máximo entre homens normalmente ativos. Então, é aquele indivíduo que faz uma atividade física, um exercício 3 vezes por semana, de 1 hora aproximadamente, de intensidade moderada, intensa, né? Não é um atleta, tá? Então, aos 25 anos, a gente tem aproximadamente aí um VO2 máximo de 47 mililitros por quilograma por minuto, bem a média mesmo do que um indivíduo ativo tem, né? E vejam que dos 25 aos 35, a gente já começa a perder. Em torno de 9,6%. Depois, quando a gente chega aí aos 45, em torno de 17%, aos 52, 19%, aos 63 a gente já perdeu 27% do nosso VO2, e aos 75 anos, quase metade do nosso VO2 máximo já é quase a metade, né, do que um dia foi aos 25 anos. E o que esse VO2 máximo nos diz? O VO2 máximo ele tem uma correlação positiva com a performance esportiva, né? Ele é diretamente associado com melhoras na aptidão física, então quanto maior o meu VO2 máximo, maior a minha aptidão física, mas ele é inversamente proporcional e inversamente relacionado com o meu risco de contrair doenças crônico-degenerativas. Então, se o VO2 máximo está reduzindo ao longo, né, da idade, o meu risco de contrair doenças crônico-degenerativas está aumentando. Então, um esforço deveria ser envidado também para eu tentar manter o meu VO2 máximo mais alto possível, né, ao longo do tempo, para prevenir o aparecimento de doenças crônico-degenerativas. O VO2 máximo, ele é um pouco impactado pela musculação, a musculação ajuda a melhorar o VO2 máximo, mas aí a musculação sai perdendo, né? Não tanto quanto o exercício aeróbio. Se eu quero melhorar o meu VO2 máximo, aí eu tenho que fazer exercício aeróbio, não tem muito jeito. A musculação não vai impactar muito nisso. Então, comparando por unidade de peso corporal, né,
as medições, né, de declínio no VO2 máximo durante o envelhecimento podem não ser muito acuradas, porque a gente também tende a ganhar peso com a idade, né? Não sei se vocês já repararam isso, mas à medida que a gente envelhece, a gente ganha peso. E isso, de uma forma falsa, né? Isso vai mascarar, dando a impressão de que a gente está perdendo esse VO2 máximo por unidade de peso corporal, mas não é exatamente por um declínio cardiorrespiratório, e sim porque o peso corporal, né, é que está aumentando. E isso não foi levado em conta ao fazer esse acompanhamento ali, né? Se a gente pegar aquela tabela lá dos 25 aos 75, a gente teria que botar mais uma coluna ali para saber o quanto que a pessoa está ganhando de peso também com o envelhecimento e tentar corrigir, né, essa redução no VO2 máximo ao longo do envelhecimento em função dos ganhos de peso. Então, nesse caso, muitas vezes é melhor a gente comparar o VO2 ao longo do envelhecimento não relativo ao peso corporal, mas sim em litros por minuto, né? Que é exatamente o contrário do que a gente costuma indicar na graduação em Educação Física, quando o objetivo é comparar dois atletas, por exemplo, ou duas pessoas, né? Eu sempre ensino meus alunos em Fisiologia do Exercício, na graduação, que se eles tiverem que ver, né? Se eles tiverem que escolher entre dois jogadores para botar em campo, eles têm que saber quanto que é o VO2 máximo deles relativo ao peso corporal, normalizado pelo peso. Porque aqui o peso faria o efeito contrário, né? Se eu tenho lá um mais pesado, ele pode ter um VO2 máximo maior simplesmente porque ele é mais pesado. Porém, quando eu estou analisando aqui os efeitos do envelhecimento, aí é melhor fazer o inverso, comparar as mudanças no VO2 máximo absolutas em litros por minuto e ver o que está acontecendo, porque, como é esperado que o idoso engorde ao longo do tempo, isso vai mascarar, né, vai influenciar as minhas respostas de VO2 máximo. Então, quando a gente analisa essas questões de envelhecimento e atividade física e esportes, a gente tem que analisar que esses estudos, né, com atletas mais velhos, precisam levar em conta que existem diferenças individuais na taxa de declínio com envelhecimento, né? E uma das questões que surgem é que o treinamento prévio que o indivíduo faz oferece, né, alguma vantagem na capacidade de endurance, na capacidade de resistência, né? Mas essa vantagem é pequena, a menos que tu te mantenha ativo ao longo da terceira idade. Em outras palavras, o teu histórico de atleta não vai te ajudar muito quando tu for idoso, a menos que tu tenha te mantido ativo fisicamente durante o processo de envelhecimento. Então, aquelas coisas que dizem assim, fulaninho foi atleta quando era adolescente, né? Tá, mas aí depois que ele virou adulto, se ele foi sedentário, o fato de ele ter sido atleta quando ele era adolescente não vai trazer grandes repercussões para ele na terceira idade, né? A menos que ele se mantenha ativo fisicamente durante todo o processo de envelhecimento. Ou seja, não tem como escapar, né? Não adianta querer fazer uma poupança lá, quando a gente é criança, adolescente, praticar bastante esporte e achar que isso vai garantir uma velhice saudável. A gente tem que se manter fazendo atividade física durante todo o processo de envelhecimento. O envelhecimento sozinho pode não necessariamente reduzir o VO2 máximo, porque a gente viu que reduções no VO2 máximo com envelhecimento também podem ser por conta de ganhos de peso corporal. E quando a gente mantém a intensidade e o volume dos nossos treinamentos altos, né, quando a gente faz bastante exercício físico, a nossa taxa de declínio, tanto no volume sistólico, né, na quantidade de sangue que o nosso coração ejeta, quanto no VO2 máximo, com o envelhecimento, diminui.
especialmente entre os 30 e os 50 anos, né? Então, fazer uma atividade física intensa, com bastante volume de treinamento, né, vai nos ajudar a lentificar essa degeneração, essa redução que ocorre, principalmente em parâmetros cardiorrespiratórios, como o volume sistólico e o VO2 máximo. Depois dos 50, um pouco menos, tá? Mas entre os 30 e os 50, esse efeito é maior. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Sabe que a gente, quando tem um paciente que tem doença pulmonar, a gente sempre considera, quando ele faz a espirometria, a gente tem ali um certo volume, enfim, de pulmonar, tem a porcentagem, e quando os pacientes, dependendo da doença, por exemplo, fibrose, eles acabam perdendo mais função pulmonar, às vezes, do que, dependendo da fibrose, da etiologia, né, do que no DPOC. E os pacientes perdem, em média, assim, o paciente normal perde uns 100 ml de pulmão, né, por ano, né, no envelhecimento. Então, é bastante. E ainda se ele tiver, enfim, outros prejuízos, que nem de perda, enfim, de massa magra, né, acho que tem uma lipossubstituição, né, também, né, no idoso. Tudo isso acaba contribuindo também, né, esse processo de envelhecimento, assim, para essa piora funcional geral, né. Sem dúvida, sem dúvida. Olha que interessante, né, essa informação, e eu nem sabia que perdia 100 ml de... Como se fosse pegar esse 100 ml, né, 100, que dependendo da doença, se tem uma patologia maior, pode perder mais, mas a nossa, digamos, base, quando a gente vai envelhecendo, são 100 ml daí por ano. Olha aí como é agressivo mesmo, né? Pessoal, alguma outra pergunta, alguma outra colocação, alguma inserção? Então, eu gostaria de encerrar a nossa aula por aqui. Na próxima segunda, a gente continua. Nós paramos ali no meu slide de número 14. E aí, na próxima aula, a gente retoma a partir do slide 14. Pode ser? Segunda-feira que vem. Muito obrigado, então, pela atenção. Até segunda-feira que vem. Camila, se tu puder ficar mais um pouquinho, a gente discute lá sobre o artigo. Prof, eu queria falar contigo também bem pouquinho, bem rapidinho, depois da aula. Claro, bem tranquilo. Então, já vou parar aqui a gravação.